até no sistema isolado de energia, né, precisa ter a sua bateria, porque até há pouco tempo nem tinha luz elétrica, né? Passava a linha de alta tensão e a população embaixo não tinha energia elétrica, né? Então a gente está tendo evoluções. E eu fiquei assim encantado, e jogo para ti aqui, em duas linhas muito grandes de projetos, e eu acredito que é nessas áreas que tem que ser colocados os recursos, né? Que foi a questão dos projetos de bioeconomia, eu conheci alguns, assim, e a parte de restauração e conservação ecológica. Eu fiquei encantado, assim, com esses projetos e com organizações, com pessoas, com comunidades tradicionais que estão envolvidos em conservar, em manter a floresta em pé, né, e não ir numa linha. E vi uma riqueza de recursos naturais, mas não com esse capital, por exemplo, né, de exploração da foz. Né? Eu vi uma possibilidade muito grande quando a gente vai nos grandes centros de comercialização, como o Mercado Ver-o-Peso, como a Estação das Docas, né? E uma cultura muito rica, né? Então, e movimentando uma economia, uma bioeconomia, né? Muito grande, e que traz geração de renda, que traz emprego, que traz uma vida mais digna para as pessoas, né? Assim como as populações extrativistas, né, que fazem a extração, seja do açaí, seja da pupunha, né, de forma sustentável e muitas cooperativas, né? Então eu fiquei muito encantado, né, para trazer também algo positivo, né, que às vezes a gente acaba indo para um discurso como se tudo tivesse errado. Tem muita coisa boa acontecendo, mas precisa de recurso, precisa de apoio, né? Precisa de financiamento para que se tenha continuidade desses projetos, né? Então, eu trago assim esse panorama mesmo, né? E a questão territorial, Lúcio, eu fiquei muito impressionado com isso, porque o modelo de cidade grande que a gente tem vivido, a gente tem se excluído do território. Eu não tenho mais aquele carinho do território, de fazer a defesa do meu território, de querer morar naquele lugar, de ter raízes ali, de viver uma cultura territorial, né, uma gastronomia típica, enfim, né? Então a gente eu percebo isso em pequenos núcleos de norte a sul do Brasil, né, que é essa valorização do território, da cultura local, de ter raízes, né? E aí, quando a gente vai para grandes cidades, grandes centros urbanos, grandes metrópoles, a gente percebe isso, assim, né? Que ocorre uma exclusão territorial mesmo, né? As pessoas não se sentem pertencentes àquele território, e aquele território, na sua maioria das vezes, ele também está excludente de toda e qualquer política pública, né? Seja de saneamento, de meio ambiente, da questão social, índices de violência, né? Então, a COP trouxe, infelizmente, não tão dentro da COP, mas nas mais de 100 casas que esteve no entorno, né, das áreas azuis e verde, inclusive eu participei de uma, né, que foi o Amazon Climate Hub da Araiara, foi uma das quase 100 casas que trouxeram debates incríveis e construções e dando voz para coletivos, para pessoas que trouxeram, eu participei de painéis, por exemplo, da questão de diversidade, de LGBTQIA+, e clima. Então, assim, teve pautas que lá dentro não estão sendo discutidas e que nem vão ser, que gerou, né, inclusive o termo, né, em relação aos quilombolas, populações afrodescendentes, foi excluído dos textos, né, a própria Rússia teve uma atitude xenofóbica e racista, né, contrária à posição deles, né? Então, imagina, ainda está muito incipiente, né? Pela primeira vez surge o termo populações tradicionais, né? Dentro de um texto oficial da COP. Então, eu percebo essa lacuna, esse distanciamento, e eu acredito que esse sentimento também ficou em muitas pessoas, que era, olha, esse padrão da UNFCCC, esse modo de discussão, ele não representou e nem representará a realidade que o mundo está vivendo, em todas as suas concepções, e nem as transições que o mundo tem que passar. Quando a gente fala em transição, não é só transição energética, né? Eu sou fascinado de todo o conhecimento que a gente adquiriu junto com a própria área da gestão de resíduos sólidos, né? Foi um cara que
que acompanhou um Brasil que não tinha nenhuma política nacional de resíduos sólidos. Só que isso já faz 15 anos, né, Lúcia? A política é de 2010, nós estamos em 2025, e que avanços a gente teve de lá para cá, né, em relação em mudança de cultura. Então, eu esses dias estava fazendo uma palestra e aí me perguntaram se eu estava cansado da área ambiental. Eu digo, talvez até um pouco, porque quando eu vou numa turma de escola, eu ainda tenho que fazer a mesma palestra que eu fazia 25 anos atrás, quer dizer, quanto tu gera de resíduo, como que se separa e tentar que as pessoas façam a compostagem, né? E isso me traz um debate, assim, que às vezes a gente faz uma projeção de futuro, né? Tu é um futurista, né? Eu me lembro que eu tive na faculdade uma colega que era da Souza Cruz, da indústria fumageira, né? E ela disse que na época eles já debatiam que, tipo, 2030 a empresa ia acabar, porque estavam diminuindo o número das pessoas fumantes. O que a realidade nos trouxe agora? Que tem aumentado, é uma curva imensa, o número de pessoas fumantes tem aumentado, num mundo que já morre 6 milhões de pessoas em virtude da poluição atmosférica, que é uma das poluições que mais mata, principalmente nos grandes centros urbanos. A gente teve a questão da Covid e as pessoas fumando, né? Seja cigarro, seja esse vape. Eu viajo, né, fora do Brasil, não é só Brasil, a gente sempre acha que aqui tá. Eu fico muito impressionado, né? Esse vape entre os jovens, enfim, as pessoas dentro de restaurante, eu vejo às vezes fumando o vape. Então, é essa mudança, né? Sobre. Eu tenho percebido assim que a grande pergunta agora é sobre a humanidade, né? A transição que tem que ocorrer agora, acredito, a maior transformação é dentro das pessoas para elas se reconectarem com esse mundo que a gente está vivendo, porque nós estamos totalmente desconectados dele, né? Só que a mudança climática, ela nos... qualquer pessoa desse mundo está sofrendo os efeitos dela. Uma criança que deixa de estudar, a minha casa que é atingida por uma enchente, por uma chuva de granizo, como agora aconteceu em Erechim, um tornado F3, né, que atingiu o Paraná, a Indonésia agora acabou quase 50 pessoas mortas com deslizamento. Então, assim, as queimadas, né, olha Hollywood, né, a Califórnia lá, ano passado, o que foi aquilo? A floresta amazônica. Quando que tu imaginou, Lúcio, que a fumaça das queimadas da floresta amazônica iam chegar no Rio Grande do Sul, iam influenciar no pôr do sol de Porto Alegre, que é um cartão visita, né, o cartão postal da nossa capital. Então é impressionante assim quando a gente tem um olhar mais sistêmico, né? E isso é uma coisa que eu aprendi muito na Fundação Zero, foi uma das primeiras pessoas assim, que trouxe, né? Não só o discurso, mas como é que a gente vai se tornar profissionais sistêmicos para buscar soluções ambientais dentro dessas problemáticas e o grande desafio de trabalhar com as pessoas, né? Que quando eu chego com um projeto de bioeconomia é muito novo para algumas pessoas, né? Você pode estar falando isso já há muitos anos, né? Mas como é que eu vou falar para as pessoas, olha, eu estou aqui com esse projeto, tu acredita nisso? Vamos mudar esse modelo que tu tinha, que tu estava mandando todo esse teu resíduo para aterro, e vamos transformar isso numa fonte de renda, numa cadeia, enfim, né? Ainda há muita resistência, né? E as políticas públicas também, como eu falei, né? O próprio lobby, ele tem recurso para isso, né? Quando a gente vai ver os subsídios aos fósseis, são trilhões de reais no Brasil, né? E esse debate não veio para a COP, não veio de forma forte de estabelecimento de qual é o nosso objetivo, meta e cronograma para essa redução aos fósseis, aos subsídios, né? E se jogou para um cenário futuro. E pela primeira vez, para fechá-los, a gente teve um painel oficial, né, um espaço oficial numa COP que foi dos cientistas, né, muito liderado por Carlos Nobre, mas tem inúmeras mulheres, homens, né, professores do mundo inteiro, mas muitos brasileiros que trouxeram de forma científica esse contexto das mudanças climáticas, e eles deixaram claro que o ano para ser feito algo é 2026, porque nós estamos
inúmeras questões, né, entrando em pontos de não retorno, né? Seja quando eu analiso um bioma, seja quando eu analiso uma cidade, um ecossistema ou o nosso planeta como um todo, né? Algumas questões não há mais ponto de reversão, né? Então eu trago aqui, acho que tentei fechar aqui todas as janelas que tu me trouxe